Fala aí pessoal, tudo bom? Fiz esse vídeo aqui mais ou menos para ajudar quem está com um pouco de dificuldade nessa prática de segunda, tá? Eu fiz um circuito bem parecido com o que vocês vão projetar, a única diferença é que dos valores, né? E também do retificador que eu estou usando aqui, um retificador de meia onda, ao invés de usar um retificador de onda completa, que é o que o professor pede aqui no, no preparatório de vocês, tá? Com derivação central. Então a única diferença é essa. Bom, como é que vocês vão fazer? Vocês vão projetar o circuito, tá? De uma forma geral, vocês vão calcular as correntes, as tensões e as potências em cada trecho desse circuito para saber se, principalmente se a potência vai ser dissipada em cada um dos componentes não é maior do que o que eles suportam, né? Por exemplo, aqui o retificador de tensão, ele tem uma limitação. Ó. Se vocês olharem aqui no datasheet, olha, ele tem aqui, ó, saída. Contanto que a corrente esteja entre 5 mA e 1 ampere e a potência dissipada seja menor do que 15 watts, ele vai... E também que a entrada nele, né, que o Vin, onde que está o Vin dele? Que a entrada aqui, ó, que essa tensão aqui que entra entre esses dois terminais esteja entre 14,8 e 27, então se isso for respeitado, ele vai entregar uma Vout, né, de entre 11 e 12,5. Então o típico é 12 volts. Ó, volts DC. Então ele se compromete a entregar 12 volts, contanto que você respeite isso. Então nas suas contas do projeto, vocês têm que ver se a potência que ele está dissipando, né, é menor do que 15 watts. Como é que a gente faz isso? Usando aquela fórmula, né? Potência é V vezes I. Vocês calculam a tensão entre esse nó e esse, né? E multiplicam pela corrente, que é a corrente que vai passar aqui, e vê se dá menor do que 15 watts. Como é que vocês vão fazer? Vocês já têm ó, que a fonte é de 12 por 60 miliwatts, então daí vocês já tiram o resistor, certo? Então aqui passa 60 miliwatts. Nós esperamos que aqui existam 12 volts, correto? Então, se vocês têm 12 volts entre esses dois terminais, vocês já sabem qual o LED que vocês vão usar, que é verde. O LED ele tem no datasheet dele qual é a diferença de potencial que ele tem quando conduz. Então, o que a gente conhece desse aqui é 0,7, mas o LED é um pouquinho maior, é 1,2 volts. E também no datasheet do LED diz qual é a corrente máxima que pode passar por ele. Nesse caso aqui, a corrente típica dele é de 20 miliamperes. Eu olhei lá no datasheet. Então você já tem 60 passando por aqui no resistor, na carga, e 20 no LED. 60 com 20 dá 80 miliamperes. Então vocês guardam esse valor. Além disso, vocês têm que calcular qual é a resistência que vai ser colocada em série com o LED para garantir que entre esses dois terminais existam lá os 2,13 volts aqui que é a tensão de condução do LED, para ele não queimar, ok? Então vocês têm 12 volts entre esses dois terminais. Vocês sabem que aqui tem que ter 2,13, perdão, nesse caso. Vocês sabem qual é a corrente, então usando uma lei de Ohm, né? 12 menos 2,13 dividido por 20 miliamperes, né? Desculpa, 20 miliamperes, você vai achar mais ou menos esse valor de resistência. Vocês vão lá e pronto, já projetaram aqui o resistor. Aí vocês vão fazer a conta da potência dissipada no LED. É só pegar a corrente de 20 miliamperes e multiplicar pela tensão para saber qual é. Então vocês vão fazer a mesma coisa aqui para saber qual é a potência dissipada no resistor, nesse resistor aqui também. Isso para deixar o relatório de vocês bem completo, tá? Mas por alto, o que vocês precisam saber aqui são essas correntes que passam no resistor de 300, que é de carga, e no circuito do LED, porque o somatório das duas vai dizer qual é a corrente que vai sair aqui do regulador, ok? E para que essa corrente é importante? Porque essa corrente que sai do regulador, nós vamos aproximar ela dizendo que é a mesma corrente que entra nele, ok? E essa é uma corrente DC, porque nós estamos fazendo uma fonte de corrente contínua, então é uma corrente contínua. Então esses 80 miliamperes que nós calculamos aqui por alto, nós vamos usar para calcular o valor do capacitor de filtro, ok? Que nesse caso é um capacitor que vai ser usado num circuito retificador de meia onda. Então, se vocês lembram bem dessa fórmula, então, nós vamos usar, que é a fórmula lá para
que foi aproximada, lembra, na aula de retificadores, nós vamos substituir esse IDC por essa corrente que está entrando aqui, que nós aproximamos, que é a corrente que está saindo do retificador, entenderam? Então, nós vamos substituir esse valor aqui, que é os 80 mA, V onde, que é o quê? A tensão de Ripple, né? É a ondulação que a gente espera encontrar antes do retificador. Porque lembra lá do feitio do gráfico, né, da tensão no capacitor da experiência passada. Ela vai no valor máximo e descarrega um pouquinho. Então, esse intervalo entre o valor máximo e o valor mínimo, que a tensão no capacitor se carrega e descarrega, é o nosso V onde, todo mundo conhece. E nós vamos fazer uma aproximação de novo. Nós vamos dizer que vamos projetar esse circuito, se eu não me engano, se o Evandro não disse nada contra isso que eu vou falar agora, a gente é de costume projetar para que o V onde seja 10% do valor máximo de tensão que nós encontramos aqui assim que passa o diodas, entendeu? Então, se nós temos a entrada, eu botei aqui de 127 para 13, esse valor aqui é o valor de pico, né? Então você tem 13 RMS, 13 vezes raiz de 2 vai te dar a tensão de pico entre esses dois terminais, no meu caso. Então, o valor de pico menos a queda no diodo vai dar mais ou menos o valor máximo que nós vamos encontrar entre esses dois terminais. Então, esse valor nós vamos multiplicar por 0,1 para pegar os 10%, e é isso que nós vamos substituir aqui no V onde. O F onde é o detalhe onde vocês têm que ter cuidado, que como eu estou usando um retificador de meia onda, a frequência dele, da tensão retificada, é a mesma da entrada, que aqui é 60 Hz, 60 Hz. Se vocês usarem o retificador de onda completa, nós vamos lembrar lá que ele vai ter duas senoides, ele vai fazer um desenho mais ou menos assim, né, que é da retificação completa, e vai mostrar para vocês que nesse caso o F de onde, né, a frequência dessa onda retificada é 2 vezes a da entrada. Então, ao invés de ser 60, vai ser 120 aqui no caso de vocês. Então, confiram para vocês saberem o que estão fazendo, tá? Então, com isso vocês têm o capacitor, substituir aqui. O resto é aplicar essa fórmula para vocês calcularem a potência dissipada no retificador, no capacitor, no LED, para ver se está tudo ok, porque vocês vão comparar com os valores, né, que estão nos datasheets. Basicamente, o mais importante, ao meu ver, é comparar a potência dissipada do regulador, que é o mais importante, e só, né? Os outros também, mas vão vir só para engrandecer o relatório de vocês. Então, lembrando que o ΔV é igual a R vezes I, então essa é a lei de Ohm, né, que vocês vão usar para calcular o resistor aqui, tá? E eu vou simular aqui para vocês darem uma olhada. Vou vir aqui eu coloquei eu vim nesse menu que ele tem, né, de colocar umas probes, né, que eles chamam, onde é como se fosse uma lâmpada de medição, é só para determinar o lugar onde vocês querem medir. Então, onde existem esses veios aqui, para mim, ele está medindo a tensão entre esse nó e o terra. E eu vou usar aqui uma simulação um pouco diferente das que vocês usam, que eu vou vir aqui em análises e vou fazer uma análise transiente, que ele tira uma foto do circuito do tempo zero até um tempo que eu estipulo. Como a fonte tem 60 Hz, então o período dá 16 milissegundos. Eu vou botar aqui 0,64 milissegundos para a gente ver bastante coisa. Na saída, eu venho aqui, eu vou colocar o V do capacitor, o V da entrada e o V out, que são os nomes das minhas lâmpadas, tá? Então a gente vai enxergar a tensão aqui e a tensão aqui, tá ok, pessoal? Então, isso tudo vocês podem fazer colocando no osciloscópio também, tá? Mas aí vocês vão ter que trigar e fazer todo aquele processo que se faz no laboratório. Aqui a gente já vai ver direto. Bom, então vou dar um run aqui. Bom, tá lá. Vou dar Então aqui nós temos, ó, a tensão do capacitor em vermelho, a tensão de entrada, se eu der um zoom out aqui. Daqui, ó. Então a entrada em verde, o capacitor se carregando, descarregando. E a saída aqui em azul. Então se a gente ligar os cursores aqui, ó, mostrar os cursores. Vou dar um zoom aqui num trecho aqui, por exemplo.
Então vamos lá, eu tô com o cursor 1, ele está medindo aqui embaixo, ó. O V5 está 11,84, perto de 12, né? Então olha aí, vocês já fazem o cálculo do erro, tá? Bom, o V2 nesse mesmo ponto está em menos 18, que está lá embaixo, que é no caso, a entrada. E o V4, que é o nosso V no capacitor, está aqui, está valendo no Y1, aqui, ó, Y16, entendeu? Então vocês podem colocar ele, ó, para o valor. Vou medir agora aqui, ó. Essa bolinha vai pular para cá, ó, tá vendo? Foi todo mundo para cima. Então eu vou vir aqui e vou verificar qual é o valor mínimo. Eu clico com o botão direito, coloco para o Y mínimo. Ele pegou aqui, ó. Não, mas vou jogar para cá, que ele é o mínimo total. Vou pegar o mínimo global aqui, ó. Máximo, mínimo. Então tá, aqui. Então aí eu vou medindo, tá ok? Se vocês quiserem marcar, clica com o botão direito e aperta aqui, ó. Então ele já vem aqui e marca o valor nesse ponto. Se eu quiser marcar um outro, eu vou marcar aqui, ó. Mandar para o máximo. Aqui. Vou lá e marco. Vou puxar ele para cá. Tá vendo? Então vocês já conseguem ir comparando o que vocês calcularam com a simulação, entendeu? Aqui, eu vou mandar aqui para o mínimo desse novo ciclo. Então eu vou marcar aqui, ó. Pronto. Marcaram. Então vocês conseguem ver aqui, ó, o valor de x e o valor de y. 17 menos 15. Então isso já vai dar o quê? O V de Ripple. Então já é possível a gente comparar lá com o valor projetado. O que mais? Bom, no geral é isso, tá? Esse gráfico, assim que se vocês fizerem da forma que eu estou fazendo, ele vai aparecer com essa espessura bem fina. Então, se vocês quiserem mudar a espessura de qualquer um desses gráficos, você clica nele, vem aqui em traços, vem em espessura e eu vou botar aqui 7, fica bem grosso, ó, tá vendo? Vocês vão aumentando. Quero mudar esse aqui. Vem em traço, espessura, botar 6 aqui para poder melhorar a visualização. Por quê? Isso vocês vão fazer uma imagem dessa, por exemplo, vocês vêm lá e copia aqui, ó. Copiar gráfico. Ouviu, gráfico. Só vir aqui, ó, copiar gráfico. Aí se eu pegar um PowerPoint da vida, o vídeo deve estar ficando grande aqui, mas vem aqui, título em branco. Vou apagar isso aqui. Dá um colar, ó lá. Vou dar um Ctrl V. Olha lá. Então já aparece lá todas as medidas, ok? Então, se eu não me engano, dá para poder pegar isso aqui também. Show data, não. Então, é isso, pessoal. Espero ter ajudado. Vou minimizar aqui de novo, tá? Um outro detalhe aqui que eu coloquei, vou deixar essa tela aqui para vocês relembrarem as aproximações que são feitas lá naquele preparatório do retificador de meia onda com filtro capacitivo. Então, nós temos aqui a carga no capacitor, a tensão no capacitor. Então, é feita essa aproximação, dizendo que essa descarga ela não é exponencial, ela é na verdade, mas a gente faz uma aproximação para poder calcular a tensão DC dessa forma. Mas isso é só um a mais para vocês conseguirem fazer a comparação lá do VDC com o VDC esperado, tá? VDC vai ser o V de pico menos o Ripple sobre 2. Então, a tensão média que nós esperamos aqui, vou dar um play de novo, ó. Vai lá, voltou. Então, vou fechar aqui. Então, tá vendo aqui esse trecho da tensão no capacitor? Nos cálculos, nós vamos aproximar ele. E quando vocês forem medir lá no osciloscópio a tensão média desse formato de onda, vocês vão comparar com o quê? V de pico menos V Ripple, que foi aquele que nós pegamos o pico, vezes 0,1, que é 10%, dividido por 2. E vão comparar com o que vai ser visto lá no laboratório na realidade, ok? Bom, eu acho que isso é tudo. Vou fechar aqui de novo. Vou deixar aqui bonitinho para vocês verem mais uma vez. E esse terra tá solto aqui mesmo, não vai dar problema, tá? Então é isso. Valeu, pessoal.